Em nome do Pai, que é meu Criador e provedor. Em nome do Filho, que é meu alimento e salvador. Em nome do Espírito Santo, que é minha força e meu entendimento. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Olá, seja bem-vindo nesse canal dedicado aos filhos e filhas de Maria. Peço licença para entrar no seu coração, acolho você também no meu com muita alegria nesse dia, para partilharmos a vida, para trazermos testemunhos de vida. Um dos enfoques desse canal é partilhar um pouco sobre o poder da oração, trazer testemunhos concretos, né, de pessoas e de filhos e filhas que acreditaram na força da oração, que não desanimaram, que persistiram orando, pedindo, né, a Deus a intercessão dos santos, né, de Nossa Senhora, e que tiveram na sua vida, né, esses milagres, né, esses milagres que o céu está cheio para derramar sobre nós, né, sobre todos aqueles que se colocam em oração, né? Tem como um fundamento esse canal trazer a você a certeza de que a oração é sim uma fonte de milagres na nossa vida e que todos aqueles que bombardeiam o céu com oração não ficam sem respostas, viu? Ainda que aquele pedido, aquela intenção não aconteça, ainda assim a resposta vem, que talvez o seu pedido não seja aquele que está no plano de Deus. De alguma forma, a sua oração é respondida. E diante de todas as amizades que eu já fiz no céu, né? Porque eu tenho muitos amigos no céu. E como que eu faço esses amigos? Né? Eu busco ler a vida dos santos e tem alguns santos que, especialmente, a sua vida, ele toca o meu coração, né? Eu sinto uma intimidade, uma proximidade, né? Uma afinidade, né? E um desejo sincero de seguir aquele exemplo, né? O Espírito Santo parece que me move, né? E aquela luz se acende sobre aquele santo e eu sinto um desejo de imitá-lo, né? Eu tenho muitas amizades no céu e graças a Deus o céu está povoado de santo para que a gente busque conhecer, né? A começar do santo do seu nascimento, né? Aquele santo que é padroeiro do dia que você nasceu, né? E daí você vai descobrindo, né, os santos da sua devoção. Mas de todos eles, o que tem um lugar mais especial no meu coração é São José. Eu posso dizer que eu não tenho só uma devoção por ele, mas eu tenho um amor muito grande por São José, né? Eu amo ele do fundo do meu coração. Eu não sei se porque eu fiquei órfã muito cedo, né? E apresentando diante de Deus essa minha orfandade, né? Eu também senti uma vontade de ter São José como meu pai adotivo, assim como Jesus, né? E eu sempre contei com São José, né? Sempre apresentei para ele todas as minhas dificuldades, as minhas lutas. Tenho ele como meu conselheiro, pergunto as coisas para ele, né? E São José sempre esteve muito presente na minha vida, sempre em diversas situações, né? Não é só a situação do trabalho, como a nossa igreja coloca ele como padroeiro do trabalho, mas não é só nessa situação, mas também nessa, né? São José, para mim, é aquele que me traz muitas vezes a direção e o rumo que eu preciso tomar. O meu amor por São José, ele iniciou, né? Começou, como eu disse, apresentando a Jesus a minha orfandade, né? E Jesus me convidando a tomar São José como meu pai adotivo, mas através da palavra de Deus, né? Os evangelhos de São Mateus e de São Lucas que despertaram em mim esse amor muito grande por esse homem, né?
que zelou tanto pelas duas pessoas que eu mais, né, a pessoa que eu mais adoro na minha vida, que é Jesus, e Nossa Senhora, né, a pessoa que eu mais amo, né, depois vem São José. Então, o lugar dele para mim eu não sei se no céu existe uma divisão, né, dos santos. Santa Francisca Romana diz que sim, que existe, né, que cada um vai para os santos têm sim uma divisão. E eu penso que São José não tem a devoção de hiperdúlia, como tem Nossa Senhora, mas ele tem um lugarzinho ali um pouquinho acima, né, dos anjos e dos santos, porque ele foi o escolhido para ser o pai adotivo do menino Jesus. E meu amor por ele, um dia, certa vez, me fez compor uma música em honra a ele, né? Eu tenho uma música que eu compus para São José. E eu até tentei pegar o violão para tocar a música, mas não consegui. Tô com um problema no braço, uma dor no braço, né? E eu não consegui tocar o violão para trazer para vocês a música que eu fiz, né? Para São José, em honra a ele. Mas a hora que melhorar meu braço, com certeza eu vou homenageá-lo, né? Nesse canal, trazendo o meu amor e a minha admiração por ele. Mas além da palavra de Deus, né, existem muitas literaturas que eu busquei, que eu li, eu gosto muito de ler, né? Então, eu fui buscando literaturas e o meu amor por São José foi alimentado de muitos testemunhos e da literatura. Um dos livros, né, que eu indico é esse livro que eu ganhei de presente de uma grande irmã de fé que sabe do meu amor por São José, né? E ela é um livro muito lindo, né, de capa dura, ele é inteiro, todo ilustrado, né? Um livro, além de ser bem bonito, é um livro que traz muitas coisas sobre a tradição da igreja que eu não conhecia e que, assim, me abriram os olhos, né, e o coração também para muitas virtudes de São José, né? Me levando a amá-lo mais ainda do que eu já amava. O grande livro que me trouxe também, assim, me alimentou esse amor por São José, é um livro de Santa Catarina Emmerich, chama Virgem Maria, um livro onde ela conta a história de Nossa Senhora. A Santa Catarina Emmerich, ela é uma santa, né, alemã que viveu 20 anos se alimentando só de Eucaristia e água, né? É uma mística maravilhosa que, sem nunca sair do convento, ela descreveu a Terra Santa com uma riqueza de detalhes impressionantes. E foi ela também que descobriu, né, que disse aonde ficava a casinha de Éfeso, aonde São João levou Nossa Senhora depois que Jesus morreu, e essa casinha, depois que ela descreveu nos seus relatos, né, místicos, ela foi encontrada e hoje é um lugar de grande peregrinação da igreja. Foi encontrada exatamente aonde ela, no seu livro, ela escreveu, né? E uma outra santa que eu também tenho muita familiaridade, nós temos em comum um grande amor pela oração. O primeiro livro que eu li dela, Santa Teresa d'Ávila, foi Castelos Interiores e Moradas, que é um livro que ajuda essa interiorização, essa oração íntima, né? Essa intimidade com Deus. E hoje eu estou lendo, né, o livro da vida, né, que também é escrito por ela, onde ela faz esses relatos das suas experiências místicas, né? E é um livro que a gente tem que ler devagarzinho, porque é um livro que nos ajuda muito a entender a oração, né, mental, essa oração de intimidade com Deus. E nesse livro, né, Santa Teresa, ela é tão fã de São José, né? Inclusive, tenho num livro que eu escrevi, eu até coloquei, né, uma frase dela sobre São José. Mas ela dedica o capítulo 6, né, desse livro, do seu livro da vida, né, o capítulo 6, para falar sobre a devoção, né, delas por São José. E ela diz assim: tomei por advogado e senhor o glorioso São José, e encomendei-me muito
muito a Ele. Vi com clareza que assim dessa necessidade, como de outras maiores, de honra e perda da alma, esse Pai e Senhor meu me tirou melhor do que eu sabia pedir. Olha que coisa mais linda, São José, né? Ele nos traz coisa melhor do que você sabe pedir, né? É coisa que espanta as grandes dádivas que me fez Deus por meio desse bem-aventurado santo, dos perigos que me livrou, assim do corpo como da alma. Porque a outros santos deu o Senhor a graça para socorrer em uma necessidade, mas esse glorioso santo tem experiência que socorre em todas, e quer o Senhor dar-nos a entender que assim como lhe foi sujeito na terra, porque tinha como nome de Pai, sendo preceptor, podia mandar nele, também no céu faz tudo quanto lhe pede. Isso viram algumas outras pessoas a quem eu dizia para se encomendar a ele, também por experiência. E assim há muitas que lhe são devotas, há pouco tendo experimentado essa verdade. Então aqui Santa Teresa d'Ávila fala, né? Partilha essa devoção especial que ela tinha por São José e como ela encomendava tantas pessoas que vinham pedir, tô com esse problema, encomenda São José, né? Porque se ele aqui na terra, né, o Pai colocou Jesus aos seus cuidados e ele como Pai, Jesus na obediência, lhe devia obediência, né, como filho, lá no céu, isso continua, né? São José continua sendo o seu Pai, né? E Jesus continua obedecendo a ele. Então, a minha experiência com São José é uma experiência mesmo de filha, né? Dele ter tomado o lugar do meu paizinho que se foi há tantos anos, né? Quando eu tinha só 13 anos. E numa fase da nossa vida, né, de adolescência, de descobertas, né, que o pai faz muita falta. Então, o São José sempre foi, né, tomou esse lugar, né, esse vazio, né, na minha vida foi preenchido por ele. E eu tenho uma experiência na minha vida muito grande com um tercinho Valei-me São José, aquele tercinho bem simplesinho, que é facinho de rezar, mas que essa invocação, né, que inclusive está aqui na minha camiseta, né, Valei-me São José, oh meu Deus, que frasezinha poderosa, né? E eu alcancei muitas situações de perigo, situações de conflito urgente, assim, como São José, ele na hora ele vem e me auxilia. É uma coisa impressionante, né? É uma coisa de pai para filha mesmo, né? Impressionante. Eu quero hoje partilhar com vocês, eu tenho muitos testemunhos, né? Inúmeros. Eu sei que as pessoas que são devotas de São José, como disse Santa Teresa d'Ávila, que eu acabei de ler, as pessoas que são devotas de São José têm muitas experiências para contar, né? Eu sei que muitas pessoas têm muitas experiências para contar com São José. Mas hoje eu escolhi partilhar com vocês, né, uma coisa muito recente que aconteceu na minha vida, que foi quando meu filho caçula, ele foi viajar para a Austrália para fazer um intercâmbio e ficou lá por 1 ano e 2 meses. Então foi uma ajuda às cegas, vamos dizer, né, às cegas, porque a situação estava totalmente fora do meu controle. E eu comecei eu encomendei a viagem do Lucas para São José em todas as situações, né? Desde o momento em que ele entrou no aeroporto, que eu levei ele no aeroporto, aquela dor que a mãe sente, né? É realmente uma entrega, né? Um lugar tão longe, né? Um país tão longe, e o Lucas sempre esteve assim perto. Foi a primeira vez em que ele se ausentaria por tanto tempo, né? E eu comecei entregando a São José todas as situações, né? Comecei entregando a viagem, então era sempre o glorioso São José,
Nas vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do Senhor? Então valei meu filho Lucas, São José, nessa viagem. Fazei com que ele chegue em segurança, né? E assim eu ia entregando, desde o primeiro momento, né? Que ele conseguisse chegar na Austrália, pudesse fazer pela alfândega sem nenhum problema, que a pessoa da escola, né? Que a gente contratou, né, da agência, que estaria lá esperando, que essa pessoa não demorasse, não se atrasasse, que ele encontrasse essa pessoa. E assim eu fui entregando cada situação, e que ele chegasse na casinha onde ele alugou, daqui já saiu do lugar onde ele ia morar, né, uma casa compartilhada, uma república, né, com pessoas de várias nacionalidades, e ali já entregando que fosse um bom lugar, que ele fosse aceito, que ele fosse acolhido com carinho, né? Que ele fosse ali, não sentisse tanta falta da família. O Lucas é muito apegado à família, né? E aí eu entregando, e sempre com esse tercinho: valei meu filho, valei um bom lugar para o meu filho Lucas, São José. Valei um bom companheiro de quarto para o meu filho Lucas, São José. E assim eu ia entregando com terços, né? Rezando os tercinhos e entregando as situações, né? E aí ele foi com o dinheirinho, né? Assim, para passar os 2 primeiros meses, mas assim, logo na necessidade de conseguir logo um trabalho, né? E a mãe lá já começando a ficar desesperada. E eu, ai, meu glorioso São José, né? Arruma um trabalho para o meu filho Lucas, meu São José. Ele precisa de um trabalho antes desse tempo, São José. E aí eu vinha e conversava com ele fica aqui no meu altar. E eu vinha e ficava ali conversando com ele: São José, olha, uma mãe que tá te pedindo, você nunca me faltou. Agora eu tô lá, meu filho tá fora da minha vista. Agora é o momento que eu mais preciso contar com você, São José. Arruma um trabalho pro meu filho Lucas. E aí eu rezando, e aí ele me liga: mãe, eu falava com o Lucas todos os dias. Nesse 1 ano e 2 meses que ele ficou lá, nós nos falamos todos os dias. E ele: mãe, consegui um trabalho, né? O primeiro trabalho que ele conseguiu de garçom, né? Numa loja de café, e ele era para lavar a louça, né? Ele falou: mãe, o Lucas, ele é economista e assim é muito bom na matemática, gosta muito de matemática, né? Então ele falou assim: mãe, eu tô usando matemática para trabalhar. Ele trabalhava com um grego e ali ele trabalhava nos fins de semana lavando louça naquele café, e também tinha que fazer suco, e aquela confusão, e o grego muito mal educado, muito grosso com ele, né? Às vezes ele passava 5 horas sem ir ao banheiro, sem tomar água ali, lavando louça, e eu, ai, meu São José, esse trabalho não tá bom pro meu filho São José, vamos arrumar um outro trabalho para ele. E rezava. E aí aconteciam pérolas, né? Situações que ele me contava, que ele via, ele falava assim: mãe, eu me sinto rezado, né? Eu me sinto rezado, né? A mulher do grego, que era dona do café, né? Ela foi com a cara dele, então ela deixava para ele comida, ela dava às vezes até camarão para ele comer, né? E a gente vê que coisa, né? Como São José vai, e não é só ele não, né? Lógico, ela também, né? Os dois lá, eu pedindo pro anjo da guarda dele, e também para os santos, a Jacinta e o Francisco, que eu encomendo sempre o Lucas. E aí eu pedi um outro trabalho, e apareceu um outro trabalho: mãe, apareceu um trabalho numa escola, né? Eu vou trabalhar, vou pegar esse trabalho na escola, eu vou trabalhar no grego durante o fim de semana, né? E durante a semana eu trabalho na escola, e ele ia limpar o pátio, né? Uma escola católica, né? Ele falou: mãe, a hora que eu entrei tem igreja, tem uma capela, né? E aí eu já fui vendo, né, a situação, como Deus vai cuidando tudo no seu tempo. A hora que tava assim no limite da situação, que ele não tava aguentando mais, vinha aquela providência, né, de última hora. Ele até brinca, fala: nossa, mãe, nunca falta providência, mas por que deixa até na última hora, né? A gente ali, porque Deus testa a nossa fé, né? Ele não quer que a gente perca a confiança. E aí, antes dele ir embora, eu tenho uma grande amiga que eu amo de paixão, e que ela já teve uma agência, né, de viagens assim para estudante, de intercâmbio. E quando o Lucas foi para a Austrália, eu estava me recuperando de uma fratura na perna, né, de um atropelamento que eu sofri.
E ela veio aqui me visitar e conversando com o Lucas, né? Ela comentou que a sobrinha dela nos Estados Unidos trabalhava cuidando de umas crianças, né? De au pair numa casa. Aí ali ela tinha casa, comida, né? E assim, o salário é muito bom. Mas que isso para homem não acontecia, não. Assim, olha, é muito difícil. Nos Estados Unidos é impossível o homem pegar para ser au pair, né? E na Austrália também não é uma coisa muito comum. E isso ficou no meu coração, eu fiquei pensando nisso, nessa situação, e eu falei assim, e esse trabalho da escola, logo que ele chegou, porque ele foi para a Austrália em agosto, então ele conseguiu esse trabalho, se eu não me engano, foi em outubro. Então, assim, era poucos meses, já ia fechar a escola, então ele ia ficar sem receber, né? Porque a escola ia fechar por causa das férias e tal. E aí eu comecei a pedir para São José e falei assim, Lucas, por que você não tenta ser au pair, né? Mesmo que a tia Rê falou que não é comum, eu vou pedir para São José, vamos pedir para São José, e você faz aí uma página, né? Entra lá, tem uma página, acho que no Facebook lá. Eu falei, você se inscreve lá e coloca umas fotos suas com o cachorrinho, porque ele gosta, o Lucas é muito, ama bicho. E a mamãe vai rezar e pedir para São José, né? E eu comecei em São José. Meu filho precisa de um... E também, por trás disso, por que começou a vir essa ideia na minha cabeça? Porque ele não estava feliz na casa onde ele estava morando, né? E era muito longe. E também, eles iam... O lugar, a pessoa que estava alugando, não ia mais poder continuar. O Lucas não ia mais poder continuar naquela casa. E ele tinha que arrumar um lugar para morar, né? E aí, o dinheiro já começava a ficar curto, né? Porque o que ele estava ganhando ali na escola e mais com o grego, não, assim, ia ficar muito apertado, né? E a mãe aqui morrendo de medo, né? Não quero que meu filho passe, não que não seja bom, às vezes, os filhos passarem alguns apertos para criar resiliência, né? Na vida e força. Eu não sou aquela mãe que fica poupando muitos filhos, não, mas... como tá muito longe, né, a gente tá cega, sem ver, né, apesar que hoje a gente sempre falava com vídeo, né, mesmo assim, eu percebia que ele tava emagrecendo, né, a mãe vai sentindo as coisas, né, e eu falei assim, São José, o Lucas precisa de um lugar para morar, São José, um lugar, uma família, então eu vou pedir que você, mesmo que não seja comum, eu vou pedir que você arrume um lugar para ele como au pair. Um lugar onde ele possa morar, numa casa de família, São José. Que ele vai poder ter esse acolhimento de família. E aí eu falei isso pro Lucas, faz lá, se inscreve. Ele pensou, falou, mãe, eu decidi, eu vou fazer assim. Aí ele fez lá a página e não demorou, mas nem um mês, teve um convite de uma entrevista, né? E ele falou, mãe, deu certo, eu tive um convite de uma entrevista, né, uma mulher, e eu falei, vai, filho. E ela tem 2 meninos, né, e uma menina, por isso que o Lucas chamou a atenção dela, porque ela tem 2 meninos e ela pensou que talvez um rapazinho fosse bom, né, para ficar com os meninos. E ela vivia uma situação difícil, tinha acabado de se separar, estava com guarda compartilhada com o marido, né, então... essa presença de um mocinho, né, talvez trouxesse essa falta que as crianças estavam sentindo do pai, né? E aí, por fim, né, o Lucas conseguiu o trabalho, né? São José, São José valeu uma casa boa para o Lucas morar, valeu São José uma casa de família para o Lucas morar, ou São José, valeu uma casa de família para o Lucas morar, ou São José, era assim que eu rezava sem parar, né? Eu incomodava mesmo, São José, dava beijinho nele, pedia, meu
glorioso São José, era sempre aqui, ó, esse São José dormindo, né, que foi eles que me deram, os meus filhos me deram esse São José. Eu punha aqui debaixo do travesseiro dele e falava: São José, sonha com um lugar bom para o Lucas morar, São José. Um lugar onde ele tenha uma família, onde ele possa ter essa, não se sentir tão sozinho, meu São José, por favor. Apesar que ele tinha feito amizades, né, mas nada como um ambiente familiar, né. E aí acabou que deu certo, né? Ele foi morar com essa é uma americana, mas que já mora lá na Austrália há 20 anos, né? Com 3 crianças, né? Mãe do céu. Vou cuidar de 3 crianças. Falei: não, vai, filho, São José vai te ajudar. E era uma casa excelente. Ele tinha um quarto com ar-condicionado, com uma televisão enorme com Netflix, né? Uma cama king, um banheiro só para ele, assim, uma situação muito boa, né? 2 menininhos, né? E uma menina, e o Lucas foi muito feliz lá nessa casa. A Barbie, ela adotou o Lucas como um filho, né? Cuidava dele mesmo, né? O Lucas é muito desligado, então nessas indas e vindas dele de mudança, né? Ele saiu daquela casa, alugou um apartamentinho pequenininho antes de ir para Barbie, e nessa mudança ele doente, né, com gripe, aí perdeu casaco, o Lucas ia perdendo as coisas, né? E tudo que a gente fez aqui, aquela mala que a gente preparou, compramos um casaco grande para ele, de frio, né? E ele foi perdendo as coisas. E a Barbie, percebendo isso, comprava as coisas para ele. Comprava pijama de frio, comprou cobertor, comprou camisa de flanela para ele ficar quentinho, comprou moletom. A Barbie cuidava dele como mãe, né? E realmente ali ele tinha um ambiente familiar com ela, né? E as crianças, no começo, a menininha deu muito trabalho. Eu também, São José, valei o Lucas com essa menininha. E ele: mãe, eu tô morrendo de medo, né, dela me mandar embora, porque tá difícil, a menina não consigo conquistar ela. A situação específica eu encomendei a Jacinta e o Francisco, né, que no fim, até no dia que o Lucas vai embora, todo mundo chorou bastante, né. E até hoje a gente conversa com eles, faz videochamada aqui em casa, a gente conversa assim, virou mesmo família. E isso foi uma coisa que foi São José. Depois disso, como o Lucas trabalhava uma semana sim, uma não, a semana que as crianças iam para casa do pai, o Lucas não trabalhava, né? Então ele tinha essa semana de folga, mas ele estava estudando muito inglês, porque ele estava fazendo uma escola de inglês, né? Ele precisava ter as provas, né? E assim, ele estava estudando bastante. E a semana que ele estava com as crianças não tinha como ele estudar, porque ele ficava, ele assistia, ele cuidava das crianças, levava para a escola, fazia almoço, lavava, gente, fazia tudo, né? Tudo. Ele falava: mãe do céu, às vezes ele filmava só de roupa que ele tinha para dobrar, que ele tinha lavado, era uma coisa assim, uma montanha. Eu falava: ai meu Deus, Lucas do céu, ele tinha que separar tudo, dobrar tudo, pôr na cama de cada um. Alguns ele até guardava na gaveta, assim, era muito trabalho mesmo, né? E bem desafiador. E eles brigavam muito, então o Lucas tinha que ter uma paciência, né? Ele falava: mãe do céu, tem dia que eles rolam assim, de soco, né? Coisas que aqui em casa, graças a Deus, os meus filhos nunca brigaram. Mas tudo eu encomendava a São José. E aí eu falei assim: São José, o Lucas tem uma semana de folga, né? E ele precisa arrumar um trabalho na área dele, São José. Como que ele vai para lá ele precisa de um estágio na área dele, porque ele é economista. Falei: ajuda, São José, abre uma porta, né? Faz o impossível para que ele tenha um estágio na área dele. E aí eu: glorioso São José, valei-me, arruma um estágio para o Lucas na área dele. Glorioso São José, valei o Lucas com estágio na área dele. Glorioso São José. E eu rezava assim, todos os dias eu ia rezando,
sem desanimar. E assim, o tempo passando, eu falava, São José, já passou meio ano que ele tá lá, São José. Daqui a pouco ele foi embora e ainda não teve um trabalho na área dele. Por favor, São José, eu fico olhando para baixo, porque era para esse aqui, ó, dormindo, eu fiquei debaixo do travesseirinho dele. Ô, São José, sonha com um trabalho bom pro Lucas, por favor, São José. E aí um dia, o Lucas foi sair para comer pizza, porque nessa semana, né, que as crianças ficavam com o pai, às vezes a Barbie convidava ele, né, pra ir comer pizza com ela, que às vezes ela também ficava muito sozinha, ela convidava ele para comer pizza com ela. E aí ele foi, né, num desses dias, e ela chamou a antiga au pair que trabalhava com ela, antes do Lucas, né, anterior ao Lucas, de que ela saiu para trabalhar numa empresa, numa startup, e ela falou assim, Lucas, vamos lá que você vai conhecer. O Lucas já conhecia ela, o marido dela, inclusive, né? E aí ela falou assim, Lucas, vamos junto, tal. E aí o Lucas foi, né? Junto com ela. Conversa vai, conversa vem. A própria Barbie fala assim, por que você não dá uma chance pro Lucas, né? Na semana que ele não trabalha, para ele ter um estágio na área dele, né? E aí ela falou assim, olha, tudo bem, a gente não pode pagar nada, mas se você quiser, né, tudo bem, tá dentro. E aí o Lucas conseguiu o estágio, e aí o Lucas foi trabalhar nesse lugar, então ele trabalhava, uma semana ele ficava trabalhando com as crianças, na outra semana não era o período integral, né, ele trabalhava um período só, no outro ele estudava, e ele conseguiu esse estágio, e ele na primeira semana, na segunda, ele é muito dedicado. Já foi visto pelo um dos donos da startup, né? Chamou atenção e teve até um convite para continuar, né? Trabalhando para ganhar. Depois a própria Barbie, que era CEO de uma empresa, né? Um dia ele chegou em casa, né? À noite ela estava lá desesperada, o que aconteceu, né? Aí ele foi, também conseguiu ajudar ela, e ali também ele ganhava o seu troquinho. Enfim, gente, eu queria contar para vocês tudo isso, né? Depois o retorno dele, né? Que também começou aquela época da Covid, e eu, meu glorioso São José, agora eu vou precisar de você mais do que nunca, né? Com essa questão de Covid lá, pelo amor de Deus, meu São José, protege meu filho. Protege meu filho, São José, protege meu filho, ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor, então valei-me, São José, eu sou uma mãe aqui, né, cuida do Lucas lá, não deixa que nada, de que esse vírus pegue no meu filho, né, e eu, Lucas do céu, você precisa se cuidar, né, meu filho, ele é muito alérgico, né, minha preocupação era sempre essa, e porque a distância, eu falei, se meu filho pega, né, lá do outro lado, vocês não acreditam que a Barbie, né, comprou vitamina C, comprou vitamina D, ela mesma dava para ele tomar, cuidava dele, para que ele, né, aumentasse a sua imunidade, e tudo São José foi ajeitando, né? E depois, na hora de vir embora, não achava avião, não tinha voo, e aquele medo de fechar a fronteira, dele não conseguir vir embora, né? E aí é o glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor, valei um avião para o meu filho Lucas voltar, São José. Não pode ser muito caro, tem que ser uma coisa honesta, ô São José, arruma São José, por favor, ô meu glorioso São José. E no fim ele conseguiu, né? Ele teve um amigo dele, que até de Ribeirão, que veio embora um pouco antes porque acabou o dinheiro, ele não arrumava trabalho, né? Graças a Deus ainda tinha isso, que o Lucas estava lá com ela, com a Barbie, tinha o trabalho, estava ganhando o dinheirinho dele, né? E assim, juntando, conseguindo juntar o dinheirinho que ele queria. E aí esse amigo veio embora, né? Por um avião bem que passava, né? No Afeganistão, se eu não me engano, e uma passagem caríssima, né? E o meu glorioso São José, o Lucas precisa da sua ajuda agora. Glorioso São José, ilumina meu filho, acha um avião para que ele venha com um preço justo, seguro, né? Que ele consiga chegar em segurança no Brasil. E qual não foi minha alegria, né? Quando a gente no aeroporto viu abrir aquela porta e sair
né, o Lucas de volta para nós, né? Foi um tempo para ele de muito aprendizado, em que ele pôde experimentar de verdade essa ajuda de São José, né? E também é um tempo que eu também percebi que esse abandono, né, nessa confiança, e que realmente, né, São José, que cuidou da Sagrada Família, ele cuida da nossa, né? Meu Deus, como ele foi fazendo as coisas tudo no tempinho certo. Que maravilha, meu Deus do céu, que maravilha. E quero terminar, né? Lógico, como eu disse, eu tenho muitas mesmo testemunhos de São José. E eu quero terminar rezando o tercinho de São José com você. Ele é bem rapidinho, né? E outras situações, além de... Só assim, eu vou te ensinar a rezar o tercinho se você não sabe, mas eu sempre rezo 3 tercinhos, né? Quando a situação é difícil, eu sempre peço 3 vezes, né? Peço pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, São José. Me ajuda, pela Santíssima Trindade, São José. Vem em meu auxílio nessa hora. E São José me ajuda, e a ajuda dele é a melhor que existe, né? Santa Catarina Emmerich conta no livro dela que São José e Nossa Senhora, quando eles estavam indo para o Egito, né? Essa é a coisa que mais toca, mas como toca meu coração isso, né? A obediência dele ouvir aquele anjo e, né, falar em sonhos que ele tinha que ir embora por Egito. Gente do céu, atravessar um deserto é perigosíssimo, né? Não só os animais que tem, né? Também os homens, ladrões, né? Santa Catarina conta quantos perigos a Sagrada Família estava sujeito, né? E chegou um momento em que eles não tinham água, estava acabando, né? Menino Jesus chorando, porque Nossa Senhora também, assim, com pouco leite para amamentar. E ele parou, não sabia mais para onde ir, né? Não sabia mais para onde ir. E parou com o burrinho e Nossa Senhora olhando falou, né? José, né? Dá o passo, São, dá o passo, né? Dá o passo. E conforme São José, na fé, ele ia dando passo, nascia uma flor. Ele dava um passo, nascia uma flor. Ele dava um passo, nascia uma flor. E essas flores foram conduzindo a Sagrada Família para um oásis. Ali eles tinham árvore com tâmara, um lago onde eles puderam dar banho no Menino Jesus, né? Uma sombra onde eles puderam descansar e recarregar as forças, né? Que coisa maravilhosa. E São José nos ensina isso, né? Dá o passo que depois vem a luz, né? Faz o tercinho de São José, que ele vai te ajudar, né? Ele vai te iluminar, né? E o tercinho é assim: ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José, 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 valei-me, São José. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do Senhor? Então valei-me, São José, 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 valei-me, São José. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José, 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 valei-me, São José. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José, 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 valei-me, São José. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José, 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 valei-me, São José,
Valei-me, São José. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do Senhor. Então, valei-me, São José. Sonha, sonha com as nossas situações difíceis. Sonha para que essa providência aconteça na nossa vida, né? Que São José venha, que você também firme uma grande amizade com São José, que você se aventure a acreditar, né, a viver essa situação às cegas, entregando a São José com confiança, sem desanimar, rezando o tercinho, rezando, até que venha o sinal na sua vida. Faz isso, faça essa experiência, viu? Vamos em frente que atrás vem gente, sempre caminhando, sempre caminhando. Muito obrigada, viu? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos seguindo com esse fofinho aqui, seguindo a nossa vida, né? Rumo ao céu, que é o nosso destino. Deus abençoe. Muito obrigada.